Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo didático aqui do canal Estante do Inconsciente. É um prazer imenso ter vocês com a gente para mais esse mergulho analítico. E olha, antes da gente começar, já fica aqui aquele convite fundamental. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa apresentação estruturada com outros estudantes de psicologia e com todo mundo que é fascinado pelas engrenagens do comportamento humano. Hoje a gente vai colocar sob a nossa lupa clínica um evento midiático super recente e no mínimo peculiar, o chamado caso IP. Nossa abordagem aqui vai ser estritamente clínica, didática e neutra. O nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de debate político partidário, mas sim dissecar a metapsicologia por trás desse comportamento coletivo. A gente vai usar os grandes pilares da psicanálise para entender o que realmente acontece na mente humana quando a realidade factual bate de frente com a lealdade política. Para isso, a nossa análise de hoje vai seguir uma trilha bem lógica. A gente vai começar pelo sintoma, que é o caso IP em si. Depois, vamos passar pelo contágio das massas, a recusa da realidade, os mecanismos de cisão e projeção, a construção da armadura do ego e, para fechar, faremos uma síntese clínica completa de tudo isso. Ponto 1, então. O sintoma, caso IP. Bom, como todo estudo de caso clínico que se preze, a gente precisa começar pelo sintoma. Na clínica seria a queixa do paciente. Aqui é esse fenômeno social que tomou conta das redes e deixou muita gente completamente perplexa. Vamos aos fatos, que foram reportados por vários veículos de imprensa. A Anvisa determinou a suspensão e o recolhimento de detergentes da marca IP, especificamente os lotes terminados em número 1, por causa de falhas de controle e de um risco de contaminação microbiológica. Até aí, uma questão sanitária, certo? Mas aí o debate foi engolido pela política quando veio à tona que a família controladora da empresa tinha doado cerca de R$ 1,5 milhão para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2022. E a reação a essa junção de informações foi extrema. Apoiadores do ex-presidente, alegando que a empresa estava sofrendo perseguição política do atual governo e da Anvisa, começaram a gravar vídeos na internet esfregando o detergente desses lotes no corpo e, em alguns casos bizarros, até simulando beber o produto. Agora pensem comigo, como é que a psicanálise explica essa reação de exposição voluntária a um risco sanitário documentado? É exatamente isso que nos leva ao nosso ponto 2, o contágio das massas. Para começar a desatar esse nó, a gente precisa recorrer ao clássico texto do Sigmund Freud, de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu. O Freud traz um conceito maravilhoso chamado contágio afetivo. Ele nos mostra como, quando a gente está inserido em uma massa, as nossas inibições individuais simplesmente caem por terra. Nesse caso, o grupo abdicou totalmente do pensamento crítico individual e até do instinto básico de autopreservação para defender a marca nas redes sociais no piloto automático. A suspeita de uma perseguição política nem foi questionada. Ela virou uma certeza absoluta no estalar de dedos, impulsionada por essa indução recíproca de emoções super intensas. É como se a nossa capacidade crítica fosse literalmente silenciada pela força do grupo. Olha só esse diagrama freudiano aqui, ele ilustra essa mecânica com perfeição. A gente tem duas linhas de força operando ao mesmo tempo. Primeiro, os indivíduos da massa criam laços libidinais verticais com o objeto externo, que aqui é a própria marca IP, elevada ao status de ideal do eu por estar associado ao líder político deles. Mas, de forma crucial, eles também formam laços horizontais uns com os outros, se identificando mutuamente. E é essa ligação dupla que amarra o comportamento coletivo. Então, quando um apoiador vê um colega gravando um vídeo com um detergente, a pressão automática para pertencer àquele grupo e imitar o ato fica irresistível. Essa citação do Freud resume a gravidade da coisa toda. O indivíduo, imerso nessa massa, deixa de ser ele mesmo e vira um autômato. O afeto político simplesmente engoliu a lógica da preservação biológica. Mas, convenhamos, só falar em contágio das massas não explica toda a mecânica interna de ignorar ativamente um laudo científico de contaminação, né? A gente precisa cavar mais fundo. E é por isso que a gente entra na parte 3, a recusa da realidade. Para fazer o diagnóstico clínico real dessas atitudes com o detergente, a gente vai visitar dois ensaios fundamentais do Freud: o fetichismo e a negação. É neles que a gente encontra a chave desse enigma através de um conceito em alemão chamado Verleugnung, que a gente traduz como
recusa ou desmentida. E prestem muita atenção aqui. Não se trata de simples ignorância. A pessoa que está gravando o vídeo sabe da realidade. Ela sabe que existe um alerta da Anvisa sobre bactérias no produto. Só que o peso dessa realidade é tão incômodo que entra em choque com uma força mental ainda maior. O desejo de provar lealdade política e proteger a própria crença. A recusa é uma defesa fortíssima. A pessoa sabe do perigo, mas desmente esse perigo ativamente, na prática, através da ação de passar o produto nela mesma. Colocando as duas coisas lado a lado, a aparente racionalidade ganha uma tradução psicanalítica muito clara. Na esquerda, a realidade incômoda, a contaminação. Na direita, o mecanismo de recusa agindo. Passar o detergente no corpo ou simular beber não é um surto desestruturado, é, na verdade, um triunfo simbólico sobre a ameaça. Para proteger aquela filiação ideológica, o sujeito repudia ativamente a validade da agência reguladora. A ação física em si funciona quase como um fetiche, uma âncora que garante a integridade da crença política contra qualquer invasão de fatos indesejados da realidade. O que nos leva ao ponto 4 do nosso estudo: cisão e projeção. Bom, agora que a gente entendeu a recusa da realidade, como é que essas pessoas passam a enxergar as instituições envolvidas nessa história? É aqui que a gente chama a genialidade da psicanalista Melanie Klein, com o artigo Notas sobre alguns mecanismos esquizoides. A Klein ajuda a gente a entender essa divisão agressiva que dominou as redes através da posição esquizoparanoide. Pensem nisso como uma dinâmica mental super arcaica, mas muito poderosa. Quando a ansiedade é gigantesca, como a sensação de que o seu grupo político está sob ataque, o nosso ego não dá conta de lidar com nuances ou com ambiguidades. Fica impossível para essa massa aceitar que uma empresa alinhada aos valores deles possa ter simplesmente cometido uma falha sanitária. A ansiedade fica tão insuportável que a mente regride defensivamente, ativando um mecanismo drástico de separação do mundo. É exatamente essa a mecânica de cisão e projeção da Klein. O mundo é primitivamente cortado em dois blocos monolíticos e opostos. A empresa e o produto viram um depositário de toda a bondade possível, representando o nós idealizado e injustiçado. Como consequência, qualquer coisa ameaçadora tem que ser violentamente expulsa para fora e projetada num outro. Aí, a Anvisa e o governo viram o objeto puramente mau e persecutório, o eles. Projetar toda a culpa e a má-fé na agência sanitária alivia a ansiedade interna daquelas pessoas, o que acaba justificando todo aquele contra-ataque feroz e passional na internet. Mas espera aí, falta uma peça nesse quebra-cabeça. Por que não basta cindir o mundo e repudiar a Anvisa quietinha no sofá de casa? Por que essa necessidade tão visceral de filmar o ato e postar para todo mundo ver? É aí que a gente entra na parte 5, a armadura do ego. Para responder essa última pergunta, a gente convoca o psicanalista francês Jacques Lacan, e um dos textos mais famosos dele, O Estádio do Espelho. O Lacan ensina pra gente que a construção do nosso eu, da nossa identidade, é fundamentalmente alienada e depende sempre de uma imagem refletida de fora. O estádio do espelho é aquele momento estruturante onde o sujeito, sentindo lá no fundo uma vulnerabilidade enorme, um despedaçamento interno, se agarra a uma imagem externa que dá para ele uma ilusão de totalidade de poder. E no nosso contexto contemporâneo, as telas dos celulares e as redes sociais funcionam exatamente como esse grande espelho amplificado. Frente a essa angústia política e ameaça à identidade do grupo, bate uma sensação de insuficiência terrível. Então, o ato exibicionista de consumir ou esfregar aquele detergente diante da câmera funciona como uma verdadeira armadura do ego, nos termos do Lacan. Ao encenar essa lealdade ali, no palco digital, o indivíduo tenta congelar uma imagem de pura força e convicção inabalável, escondendo qualquer resquício de dúvida interna. Eles precisam desesperadamente do olhar do outro, ou seja, precisam dos likes, do aplauso dos pares e até do choque horrorizado da oposição, para conseguir sustentar essa identidade alienada que a imagem proporciona. Então, para amarrar tudo isso, vamos para a parte 6, a nossa síntese clínica. Juntando todas as peças, o diagnóstico metapsicológico nos mostra algo fascinante. Aquilo que, para quem vê de fora, parece ser apenas um comportamento bizarro de histeria coletiva, na verdade, é um sistema de defesa psicológico extremamente complexo e estruturado, operando tudo ao mesmo tempo. Olha a sequência. O sujeito cede ao contágio afetivo da massa, ativamente recusa a realidade do laudo científico para blindar a própria crença, divide o cenário de forma esquizoparanoide para gerenciar a ansiedade de perseguição e, finalmente, veste a armadura imaginária do ego nas redes sociais para validar quem ele é perante o olhar do outro.
A psicanálise nos prova que tem um método muito rigoroso por trás dessa aparente loucura. E entender essa mecânica é absolutamente crucial não só para esse caso específico do detergente, mas para a gente conseguir decifrar a arquitetura invisível de praticamente toda a polarização digital dos dias de hoje. E, pessoal, claro, compreender o comportamento humano com essa profundidade exige embasamento real, direto na fonte. Por isso, se vocês quiserem continuar estudando e se aprofundar na teoria que a gente apresentou hoje, os livros originais do Sigmund Freud, da Melanie Klein e do Jacques Lacan que usamos como base para essa análise estão disponíveis para compra. Os links oficiais estão aqui embaixo, na descrição da nossa apresentação e também lá no primeiro comentário fixado. É um material inestimável para quem quer montar uma verdadeira estante clínica de respeito. E agora a Estante do Inconsciente quer muito ouvir vocês. Como estudantes e apaixonados por comportamento humano, o que vocês concluem dessa nossa articulação de hoje? Vocês conseguem identificar outros mecanismos psicológicos operando nesse caso IP? O espaço dos comentários está abertíssimo para a gente continuar essa discussão clínica que é tão rica. E claro, não esqueçam de confirmar a inscrição no canal para garantir o acesso a mais análises aprofundadas como essa. Um excelente estudo a todos vocês e até a próxima!